Está entrando no ar o programa que vai mudar a sua história. Pílulas da Felicidade. Com Lenice Reiner, no apoio de Beleza Motobike. Uau! Seja bem-vindo ao programa de hoje. Que bom saber que você está por aqui. Na pílula passada, falei sobre os 4 passos para alcançar o que você deseja. E hoje vou falar por que você não consegue aplicar esses 4 passos. E se você não esteve conosco no programa passado, em breve vou disponibilizar no canal no YouTube, Lenice Reiner. Então aproveita, se inscreva e ative o sininho para ser notificado quando estivermos lançando lá no YouTube. Então fique ligado na programação do Pílulas da Felicidade e entenda de uma vez por todas o que há por detrás dos resultados. Seja bem-vindo ao mundo mágico onde tudo acontece. Lenice Reiner por aqui, trazendo a inovação para o rádio. E você que está do outro lado, ouvindo a canção que toca no rádio e eleva o seu coração, como uma música em sintonia. E diz, não tem remédio não, de Moraes Moreira. A música que eleva o seu coração. Aproveite essa música que toca no rádio. Só que a música que eu falo hoje é essa reverberação. É esse momento que você se conecta com quem você é de verdade. Você é tudo aquilo que você precisa ser. Sabe, depois que eu entendi que é preciso a gente ter coragem para viver a vida do nosso jeito, do jeito que a gente vive, não há nada de errado por viver a vida que você vive. Mesmo que às vezes isso implique em deixar os seus amigos e que não te ajudam a seguir em frente. Eles só te mantêm presos e porque eles não tiveram coragem de seguir em frente, eles insistem que você também não vá. Você precisa seguir pessoas que alcançaram o sonho que você deseja alcançar. Conheça essas pessoas e saiba o que elas fizeram. Ouça quem já conseguiu e não aquelas pessoas que nunca tiveram coragem de realizar o seu sonho, de seguir em frente. Se você é uma daquelas pessoas que busca ser feliz e você vive num ambiente onde as pessoas só te puxam para baixo, só te diminuem, chegou a hora de você dizer chega. Se você quer viver uma nova vida, você precisa aceitar que as coisas mudaram. Se você tem coragem de viver a vida do seu sonho, siga em frente. Saiba, tudo são escolhas e às vezes é duro dizer aquilo que eu vou te dizer agora. Às vezes, o doente escolhe ficar doente para continuar sendo vítima e esperar que outra pessoa cuide dele. Pois é, às vezes se vê uma família inteira que está doente. E aí eu pergunto, quem vai cuidar de quem? Cada pessoa precisa cuidar da sua própria vida. Precisamos ajudar uns aos outros, sim, mas ajudar é diferente de cuidar, concorda? Pois é, na lógica da vida saudável, os pais cuidam dos filhos até que eles sejam responsáveis para cuidar de si mesmo. E assim construir o seu caminho e a sua futura família. E preparar os seus futuros filhos para continuar seguindo. Mas não é isso que se vê por aí hoje em dia. A maioria dos pais tem filhos para cuidar deles na velhice. Outro dia, em um atendimento, perguntei para uma paciente: a sua filha, qual é a função dela na sua vida? Imediatamente ela me respondeu: cuidar de mim quando eu ficar velha. E aí eu perguntei para ela: você imagine qual é a carga que essa criança, sua filha, tem na vida. Ela já sabe o futuro dela, que você vai ficar doente e você precisa cuidar, e ela precisa te cuidar, correto? Mas quando eu perguntei para essa minha paciente: e se você tiver uma vida saudável, se você for uma velhinha saudável, você vai precisar que a sua filha cuide de você? Ou ela vai ter tempo para cuidar dos filhos que ela vai ter? Então, às vezes, a inversão de papéis é filhos cuidando de pais e pais sendo filhos dos filhos. Só que, como eu sempre digo, chega um momento da vida em que a gente se torna pai 2 vezes. Pai dos filhos que a gente tem e se torna pai dos nossos pais, pois precisa levar ao médico, precisa fazer alguma coisa por eles. E não há nada de errado com isso. Mas doente é permanecer doente. Estar doente, precisar de uma consulta, de uma cirurgia, é como uma onda no mar. Vai passar. A onda vem, ela faz uma devassa, mas depois ela vai embora. E isso precisa acontecer com o ser humano. É preciso se curar. Curar para ser feliz.
Quantas famílias você conhece que vivem uma vida saudável, onde pais educam os filhos para educar os filhos que vão ter? A maioria é a inversão de papéis. E aí o que acontece? Qual é a função dos pais na vida dos seus filhos hoje? É educar, preparar para a vida. E a cada ano que passa, primeiro, nos 9 meses, o bebê fica na barriga da mãe. Então esse é o momento onde a mãe e filhos são um só. Quando o filho nasce, no primeiro mês de vida, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, com 10, com 20 anos. É cada ano um passo a mais. Pais precisam deixar os filhos voar. Você já viu uma mãe passarinho ficar no ninho até que momento da fase da formação do passarinho? Ela coloca o ovo, ela ensina o passarinho a voar. E com o passar do tempo, a mãe já não conhece mais o seu filho. Não é que na vida tenha que ser assim. O amor que você constrói é o amor que você vai colher. O medo dos pais se transfere para os filhos. E hoje, nós somos uma combinação de tudo aquilo que vemos, vivemos, ouvimos e sentimos dos nossos pais e transferimos para os nossos filhos. Pais que tiveram filhos despreparados vão ser pais dos seus filhos despreparados. Ou seja, ser filhos de pais despreparados nos torna pais despreparados. E se você já nos acompanha nesse programa, já me ouviu dizer várias vezes que para o indivíduo ser médico, ele precisa fazer medicina. Para ser professor, pedagogia. E para ser pai e mãe e se tornar saudável, para criar filhos saudáveis, qual é a formação que ele faz? Qual é a formação que os seus pais fizeram para educar e preparar você para a vida? Qual é a formação que você teve para ser pai ou mãe, se você já é? E se você deseja ser pai ou mãe, qual é a preparação que você está fazendo hoje para se tornar um pai ou uma mãe saudável? A faculdade da vida. Qual é a frustração? Qual é a dor que esta faculdade proporciona na nossa vida? Qual é a faculdade da vida que você fez? Foi lá que você aprendeu a ser pai? Foi na faculdade da vida que os seus pais aprenderam a ser pais? Como é a sua vida hoje? Quantos bloqueios você tem por ter sido filho de pais despreparados? Quantos bloqueios você está causando nos seus filhos por talvez ser pais despreparados? Quantas vezes eu já ouvi dizer, eu vou fazer diferente com o meu filho do que os meus pais fizeram comigo? Ou, vou fazer como meus pais fizeram comigo. Quantas vezes você apanhou com o cinto dos seus pais e jurou que jamais bateria no seu filho? Fomos educados com o poder autoritário dos nossos pais. E eu, Lenice, me incluo nessa lista. Meus pais eram rudes. E hoje, mesmo sabendo dos traumas que eles me causaram, hoje sou grata e estou tendo a oportunidade de me autocurar. E esta autocura que eu ofereço a você hoje. Você quer? Você está pronto? Você realmente quer se curar? Eu vim de uma família de pais despreparados. Mas isso não me impediu de ser uma mãe preparada, porque fui buscar, entender e conhecer as dificuldades que os meus pais tiveram e as oportunidades que eles me deram. Eu não descartei as coisas boas que eles me ensinaram. Eu peguei tudo de bom e transformei em algo melhor. E aquilo que não foi bom, eu agradeço, pois foi isso que me fortaleceu. Cada não que eu recebi me ensinou a fazer e lutar por aquilo que eu queria. Hoje, vejo muitas crianças tendo tudo aquilo que os pais não tiveram, mas os pais estão esquecendo de dar aquilo que tiveram e foi importante. Se essa geração hoje que está vindo de uma forma diferente, com pensamento diferente, talvez faltou um não, ou talvez faltou um sim quando deveria ter dito não, ou talvez foi dito não quando deveria ter dito sim. Muitos bloqueios emocionais, depressão na adolescência, depressão na vida adulta, vem causado dos sims e dos nãos que não tivemos na hora certa. A tarefa que você tem hoje, por estar conosco, é escrever como foi a sua criação. Eu não sei se você já percebeu, mas todos os nossos programas nós temos uma tarefa. E a essa altura, como eu brinco sempre, você já deve ter o seu papel e o caderninho para anotar, porque ao final do Pílulas da Felicidade, você vai ver a sua evolução. Então aproveite para escrever como foi a sua criação. O que você achou bom,
você escreva de um lado do caderno, numa folha, e o que foi ruim que você acha que os seus pais poderiam ter feito diferente ou poderiam ter feito melhor, você escreve do outro lado. Lembre, a forma como seus pais te educaram foi a necessária para você ser quem você é hoje, porque tudo foi uma forma de interpretação. Talvez não é o que os seus pais disseram, e sim aquilo que você aprendeu. A sua opinião sobre o método deles, que hoje você percebe que foi rude demais, você escreva. Se tiver a lembrança desse momento ruim ou de alguma situação traumática que você viveu, escreva. Cada informação é importante. Lembre-se, agora você precisa se conectar com a sua essência, com quem você foi ontem. Este é o momento certo para você olhar para o seu passado. Você passa uma vida inteira olhando para o seu passado, reclamando daquilo que você gostaria de ter tido e não teve. Mas hoje é dia de olhar para o seu passado e escrever aquilo que você não gostou, aquilo que foi doloroso para você. E você vai perceber que nem foi tão doloroso assim. Essa é a parte mais incrível da dinâmica. Lembre-se agora de uma situação em que você jamais esqueceu e que você usa a frase: nunca vou esquecer, sempre vou me lembrar. Eu me lembro que... Tudo aquilo que vier na sua mente com esta fala. Jamais vou me esquecer de... Sempre vou me lembrar de... Nunca vou fazer isso com os meus filhos. Todas essas inícios de frase são importantes. Escreva abaixo de cada situação que você levantou como você acredita que os seus pais deveriam ter agido naquele momento. Ou se hoje isso acontecesse com o seu filho, o que você faria diferente? Esse é o seu aprendizado. É como se fosse hoje você ser os seus pais. E como você teria agido naquele momento. Quando você começa a levantar os seus traumas e os seus bloqueios, e você percebe que talvez você tenha errado, ou você percebe que você podia ter feito diferente, não somente os seus pais. E são essas dinâmicas muito importantes para que você olhe para a sua história com uma visão de adulto. E como você agiria hoje se você fosse adulto. Porém, lembre-se sempre, seus pais não sabiam o que você sabe hoje. Eles viviam em outro tempo. E naquele tempo, eles só agiram daquela maneira porque foi assim que eles aprenderam. Sabe, depois de fazer essa dinâmica, cada vez que eu me lembro de um bloqueio, hoje, eu, Lenice, eu só agradeço. Pois foram todos esses bloqueios que me trouxeram até aqui hoje. Me fizeram acordar. Então não se preocupe. Tudo aquilo que você viveu e experienciou foi apenas uma ilusão. Seus pais não tiveram a intenção de te machucar e nem te ferir. Você se sentiu ofendido, você se sentiu ferido. E isso hoje gera um grande impacto emocional na sua vida. Talvez as pessoas te taxem de quadrado, de antiquado. Não importa. Você é aquilo que você precisa ser. Você só é aquilo que você precisou se tornar hoje para você acordar. Nem todas as pessoas chegarão nesse programa, mas você está aqui. E é isso que importa. Não é a quantidade de pessoas. É para você que eu estou falando tudo isso. Não importa quantas pessoas vão ouvir este programa. O que importa é o que você vai fazer depois de ouvir esse programa. Depois de você entender que os seus pais fizeram o melhor que eles puderam naquele momento. Na condição que eles tinham lá atrás. Na vida que se tem hoje, na opção e oportunidade que nós temos para criar filhos hoje, é muito diferente do que naquela época. Quando você era criança, já era muito melhor do que quando seus pais foram. Então você já se colocou no lugar da criança do seu pai ou da sua mãe? Quantas vezes você foi lá no seu passado e olhou e agradeceu por viver em outro tempo e não no tempo que seu pai e sua mãe viveram? Percebe? Quanto isso pode impactar a sua vida? É você hoje. Só é quem é porque precisa ser essa pessoa para chegar no Pílulas da Felicidade. E a partir de agora, você tem o poder de fazer as suas escolhas. A escolha que você fizer de forma diferente é que vai trazer resultado diferente. E hoje você tem o poder de fazer a escolha do jeito que você acredita ser o jeito certo. Não importa o que os outros pensem, o que os outros digam, o que os outros sentem.
O que importa de verdade é o que você pensa, sente e reconhece da sua história de vida. Este foi o programa Pílulas da Felicidade. Siga @LeniceReiner, lenice.reiner no Instagram. Venha fazer parte desta história. Deixe a sua opinião e também a sua pergunta para que possamos responder para você aqui no programa Pílulas da Felicidade. Um grande abraço. Você ouviu Pílulas da Felicidade com Lenice Reiner.